toda adoração. Aleluia. Aleluia. Aleluia a Ti, Senhor, somente a Ti. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do homem senão o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do homem. Nós aguardamos a vinda dele. Nós ansiamos pela vinda do noivo. Como igreja, nós precisamos estar preparados e adornados para esse grande dia, amém? Aleluia. Pode tomar seu assento. Graça e paz a todos. Boa noite. Feliz ano novo a todos vocês. Que alegria poder estar aqui. Minha gratidão a Deus, primeiramente, aos meus pastores, pastor Ivo, pastor Clodoaldo, os demais pastores dessa igreja, que tanto tem nos ensinado e dedicado na obra do Senhor, sobre a minha vida, sobre o meu ministério e também sobre a cidade de Suzanápolis. É uma honra estar aqui nesse primeiro dia, juntamente com a amada igreja. Todas as vezes que eu venho para cá, é difícil reconhecer todo mundo, porque cada dia eu vejo um rosto novo, pessoas novas chegando, e isso é motivo da gente glorificar o nome do Senhor. Eu não sei se todos aqui me conhecem, mas eu me chamo Jean Carlos, sou casado com a Karina, e a gente está ali na cidade de Suzanápolis, para a honra e glória do Senhor. Ele tem nos confiado ali um ministério, e nós temos feito com toda a excelência aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Eu queria já agradecer também de imediato a toda a oração, pois nós somos filhos dessa igreja, e só Deus sabe o quanto vocês têm nos incentivado, tem sido uma referência para nós, ali naquela cidade. Então eu queria agradecer por cada oração, cada carinho, cada irmão que nos envia mensagem, que tem nos levado palavras de ânimos ali para nós, continuar a grande obra que o Senhor tem confiado a nós ali. Eu tenho apenas 30 anos, eu fiz agora em dezembro 30 anos, falando com o pastor, eu falei, eu cheguei à minha maioridade agora, então agora eu vou começar o ministério. Jesus, ele começou o ministério dele a partir dos 30, então eu estou com grande expectativa para essa data, e para aquilo que o Senhor vai fazer através da minha vida, e também através da sua vida, não apenas em Pereira Barreto, mas em Suzanápolis, sul de Minúcia e região, por onde Ele nos levar, a gente vai propagar esse evangelho, e não vai apartar dos nossos lábios a palavra da lei, essa palavra, para que a gente possa levar ela, fazer ela conhecida a toda a nação. Então a minha gratidão, e já deixo um convite para você também, que ainda não nos conhece lá em Suzanápolis, a nos visitar, fazer uma visita para nós, conhecer o lugar que a gente cultua ali. Deus, ele fez um grande milagre ali na construção do templo, né? Tudo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos ali, só Ele mesmo para fazer. Nós entramos agora também numa área muito importante da nossa cidade, que é a área política. Deus nos deu a honra de ter um candidato da nossa igreja, foi a mulher mais votada da cidade, então ela já entrou com a presidência da Câmara, foi votado hoje, ela conquistou a presidência, é a primeira vez que ela entrou, já ganhou a mais votada da história da cidade, e já está ali deixando um marco. Então o Senhor tem nos levado ali naquele lugar a alcançar várias áreas, familiar, a financeira e econômica, e todas as outras áreas. Então eu queria já aproveitar esse início e já pedir a você que continue em oração por nós, amém? Abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 1. Queria agradecer ao meu cunhado Carlos e ao Regis, eles são de Sumaré, estão aqui me acompanhando hoje. Sei que o pastor já apresentou eles, mas a minha gratidão a vocês por estar aqui comigo. Jonas capítulo 1. Enfrentamos um ano muito desafiador em 2020.
mas eu aprendo com o Senhor que todo ano desafiador, toda tempestade que nós passamos, ela serve de aprendizado para a nossa caminhada com o Senhor. E toda tempestade, ela nos alinha ao propósito do Senhor e nos ensina acerca do arrependimento. A pandemia, ela veio para mostrar que o dinheiro não está acima de todas as coisas. O trabalho, a aquisição financeira, o local e demais coisas nunca estarão acima de Jesus Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. A pandemia ensinou aquele que tem muito dinheiro a ficar trancado dentro da sua casa, como aquele que também tem pouco, a também permanecer dentro da sua casa. A pandemia, ela ensinou a você a valorizar mais a sua família, no decorrer do trabalho, no decorrer das viagens, dos afazeres. A correria do dia a dia nos tirou o privilégio de caminhar com a nossa família juntamente com o Senhor. E tantas outras coisas que eu poderia citar aqui, que o ano de 2020 nos ensinou, justamente perante a pandemia. Nós não começamos o ano com a pandemia, igual talvez nos decorreres dos outros meses que vieram. Eu lembro que no primeiro dia também do ano de 2020 eu estava aqui, foi uma grande festa, um tempo novo, um tempo que nós profetizamos várias coisas, projetamos muitas coisas, e assim é todos os anos que a gente passa na presença do Senhor. E é uma dádiva do Senhor, é uma graça que Ele tem nos dado, de poder estar no primeiro dia do ano, adorando Ele, glorificando a Ele, projetando a nossa vida, a nossa família, e tudo aquilo que nós temos colocado diante dEle, para glorificar o nome dEle. Então a pandemia nos ensinou muito isso esse ano, que sem Ele nós nada podemos fazer. Desde o sair da nossa casa, ao voltar, ao ir para o trabalho, ao projetar uma viagem, todas as coisas que nós iríamos fazer, se não fosse a misericórdia e a graça dEle, nós não iríamos conseguir, talvez, alcançar êxito. E Jonas, ele relata um momento de uma tempestade na vida dele, diante de um propósito a qual ele estava correndo. E talvez o ano de 2020 veio para relatar algumas áreas que Jonas viveu no relato que nós vamos ler aqui nessa noite. E eu queria que você abrisse mesmo o seu coração para aquilo que o Senhor tem a ministrar através da palavra dEle. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E o Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros, e clamaram a cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormiu um sono profundo. O mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: Como podes dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim ele te lembre de nós, talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. Então disseram cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos porque nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Da onde vens? Qual é a terra? De que povo és? E respondeu ele: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: O que é isto que fizestes? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque lhes tinha contado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se agita cada vez mais. E ele lhe disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade.
Entretanto, os homens remaram, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar se cessou da fúria. Tremeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. E o Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. Até aqui. Amados, Jonas é uma passagem muito conhecida pela igreja. Talvez você já ouviu essa história várias vezes, várias e várias vezes. E eu bem sei que por muitas vezes na nossa caminhada cristã, são nas pequenas coisas, e principalmente nas coisas que nós mais sabemos, é a qual nós enfrentamos a maior dificuldade. Nós desprezamos as coisas pequenas e por muitas vezes focamos tanto nas coisas grandes, não que isso não seja viável, não seja algo para a gente andar despercebido, mas por muitas vezes nós também temos caído nas coisas pequenas. E a história de Jonas vai relatar aqui já no começo, que Deus ele vem até Jonas através de uma palavra. Deus ele fala com Jonas através da sua palavra. E começar um ano ouvindo a palavra do Senhor, buscando a palavra do Senhor, é um privilégio para nós como igreja. Se você quiser, se você tem um objetivo, tem um sonho de viver um ano abençoado, de projetar um ano abençoado, tudo aqui tem que começar diante da palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem que vir até nós. Para toda decisão, para todo passo, para toda escolha, a palavra do Senhor é a qual vai nos reger e nos orientar em cada decisão. Nós estamos no primeiro dia desse ano. E é claro que nós vamos ter várias outras escolhas para fazer no decorrer do ano de 2021. A escolha que você fez hoje foi vir à igreja e ouvir e buscar a palavra do Senhor. É um tempo de primícias, 7 dias que nós vamos reservar, vamos oferecer ao Senhor para buscar nele, na palavra dele, uma direção para o nosso ano. Então, a primeira coisa que o Senhor quer nos ensinar aqui é que a palavra dele tem que estar acima de todas as coisas. Tudo vem e provém através da sua palavra. Tudo que sai fora da sua palavra é decisão minha e sua. E quando nós tomamos a nossa própria decisão e fugimos do propósito do Senhor, pode ter certeza que assim como Jonas, nós iremos pagar a conta. E eu quero dizer para você nessa noite, você está disposto a cada decisão, a cada escolha, a cada passo, a cada decisão na sua empresa, no seu trabalho, você em vez de tomar sua própria decisão, buscar na palavra do Senhor? E a Bíblia continua dizendo para Jonas: levanta-te, Jonas. Sabe, eu não sei relatar como Jonas estava, se ele estava sentado, se ele estava desanimado, se ele estava deitado, eu não sei dizer. Mas, amados, para começar um ano de vitória, um ano no qual nós vamos colocar a palavra do Senhor no centro de todas as coisas, nós precisamos entender que nós temos que estar de pé. O Senhor, geralmente, Ele vai falar conosco de várias maneiras, mas Ele quer sempre nos colocar de pé. A primeira coisa que Ele fala para Jonas: Jonas, te coloca de pé, levanta, vai até a cidade de Nínive e prega contra ela. E ele continua dizendo: vai até a grande cidade, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E aqui nós aprendemos com Jonas, que não é apenas o louvor, a adoração, não é apenas as coisas boas, a exaltação que nós rendemos ao nosso Senhor que chega até Ele. O momento de adoração, o momento de louvor, é um momento espetacular, é um momento muito bom que nós engrandecemos o nome do nosso Deus. Mas, amados, não é só a nossa adoração que chega até Ele, mas a nossa malícia também chega até o Senhor. A malícia da cidade de Nínive chegou até o Deus, e Deus usa o profeta Jonas, ou na verdade escolhe Jonas para ser um instrumento, para um propósito que ele tinha para aquela cidade. Meu querido, não sei se você já está entendendo que o Senhor quer começar com você no ano de 2021. Ele tem te chamado para buscar na palavra dele, se colocar de pé e ir para onde Ele quer que você vá.
e fazer aquilo que ele te ordenou para fazer. Ele pede para Jonas: te coloca de pé, vai até a cidade, porque a malícia deles chegou até mim. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, com as nossas escolhas, com a nossa vivência, porque não basta apenas a gente vir a um culto, a gente celebrar 7 dias de primícia, a gente oferecer a nossa oferta, mas quando sair por aquela porta, a malícia do nosso coração, a malícia da nossa carne chegar até ao Senhor, aquilo que não agrada ao Pai, aquilo que não agrada o seu coração, e diante da nossa escolha, chegar até Ele como uma forma de malícia. Nós precisamos tomar muito cuidado. Sabe por que muitos projetos que nós projetamos durante o começo do ano, ele não se concretiza até o final? E aí muito crente, muito cristão, chega no mês de dezembro, até chega num dia como esse, na primícia, frustrado, decepcionado com Deus. Eu vou lá hoje só para ver se o Senhor vai falar comigo mesmo, porque eu projetei lá em janeiro e não aconteceu nada. Eu passei o ano inteiro com luta, com tempestade, coisas difíceis. Mas, amados, talvez você viveu um ano de 2020 assim como Jonas estava vivendo aqui. O Senhor pedindo algo para você, o Senhor revelando na palavra, o Senhor mostrando o lugar para você, e mesmo assim, você escolhendo viver a sua vontade e escolhendo a sua própria direção durante todo o ano. Sabe, a Bíblia vai continuar dizendo que Jonas, ele porém levanta. E o interessante aqui, amados, que não é apenas a gente se colocar de pé. E eu tenho percebido isso na igreja, eu tenho percebido isso em alguns amigos, em alguns irmãos, que embora um tempo estava deitado, e aí se posiciona, se coloca de pé, mas não é o suficiente apenas se posicionar, se você não obedecer aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Jonas, ele se posiciona, mas em vez de cumprir aquilo que o Senhor tinha pedido para ele cumprir, ele fugiu, ele foi para o caminho contrário. E talvez você está aqui hoje, nessa noite, posicionado. Não, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou me posicionar. Esse ano eu vou ser um melhor esposo, um melhor pai, uma melhor mulher, uma melhor mãe. Talvez você chegou aqui decidido, decidida a se posicionar, a tomar decisões diferentes que você talvez tomou no ano de 2020. Mas eu quero dizer para você já, não é o suficiente para você cumprir o propósito do Senhor e entender acerca do seu arrependimento. É necessário obedecer. Nós precisamos obedecer. Esse canto, o último louvor que nós adoramos aqui, que tremendo, nós ansiamos pela volta do noivo. A igreja anseia por esse grande prêmio, por essa grande premiação. Só que, amados, a correria do dia a dia, os afazeres, muitas coisas materiais têm nos roubado disso. E quando fala da volta, quando fala do nosso Criador, do noivo que vai vir buscar a noiva, muitas vezes o nosso coração não queima mais, quanto está queimando talvez por alguma coisa financeira, quanto por alguma coisa que você quer realizar como um sonho seu. Melhor é obedecer do que sacrificar, a Bíblia nos ensina. E a melhor coisa também é você estar no centro da vontade de Deus. Não importa se vai doer na sua carne, não importa qual vai ser a decisão que o Senhor vai pedir para você fazer, mas escolha no ano de 2021 obedecer a palavra do Senhor. Tem um evangelho aí de boas novas que tem sido pregado hoje em dia, um evangelho de água com açúcar. O evangelho que você tudo pode, que você tudo alcança, que as coisas vão ser fáceis. Amados, se fosse assim, os profetas que a Bíblia relata, muitos não teriam morrido, cerrado ao meio, de ponta cabeça, de vários outros jeitos que você já sabe. Cadê a fé desses irmãos? Cadê o Deus desses irmãos, então, se eles pagaram com a vida deles por amor a essa palavra, por amor a esse Cristo? E aí a gente enfrenta uma tempestade e muitas vezes as tempestades são motivos para a gente já fugir da presença do Senhor e do chamado que Ele tem nos colocado nas nossas mãos. Sabe, eu não quero te exortar logo no primeiro dia, mas eu quero trazer uma palavra de reflexão para nós, para o ano de 2021. Jonas, a primeira oportunidade que ele teve, ele desceu para Jope. Ele foi e comprou uma passagem.
e ele foi para sentido a Tarsis. E aí eu volto a dizer novamente, quando você está fora do propósito, quem paga a conta é você. E talvez muitas pessoas aqui estão com muita conta acumulada do ano de 2021, porque em vez de cumprir o propósito, fazer aquilo que o Senhor pediu para você fazer, você escolheu a sua vontade, o seu caminho e as suas decisões. E a conta vem, a conta chega. E como todos sabem, ele pega o navio para Tarsis, e a Bíblia vai dizer que o Senhor, contudo, mandou um mar, um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. Eu tenho comigo que a Covid-19, ela veio como uma grande tempestade, para trazer a igreja de volta ao propósito, e a entender principalmente o arrependimento, que Jesus veio revelar para a igreja. A Covid-19, ela veio despertar a igreja para voltar ao propósito da sua palavra. Isso não, porque se fosse algo da parte do demônio, a gente ia orar, a gente ia clamar, e o demônio ia ter que bater em retirada. A Bíblia diz que tudo é permissão do Senhor, e nós temos que dar graça em tudo isso. A Bíblia fala também, amados, que nós temos que ter alegria na morte do justo. E aí muitas vezes a igreja está com medo da morte. Ah, porque fulano morreu, você viu, porque isso, porque aquilo, medo. Jonas talvez foi tomado pelo medo aqui de ir até uma cidade, pregar para aquela cidade, levar algo da parte do Senhor para aquele povo. E talvez a Covid, em vez de ser um despertamento para você no primeiro dia do ano, talvez está sendo algo de medo. Quantas empresas que não abriram no ano de 2020 por causa do medo? Quantas famílias que foram destruídas por causa do medo? Quantos casais? Quantas coisas que não aconteceram, amados, por causa do medo, da tempestade. E assim como Jonas, em vez de ir para o propósito, fugiram do propósito. E aí, a Bíblia relata que Deus manda uma tempestade ali naquele navio. A primeira coisa, Deus ele levanta, põe Jonas de pé. Depois nós aprendemos a questão da malícia, que não é só a adoração que chega ao Senhor, a nossa malícia também chega. Aquilo que nós cometemos como pecado, como injustiça, tudo isso chega ao Senhor. Depois nós vimos aqui na direção da palavra, que Deus ele levantou para fazer a coisa certa, mas ele fez a coisa errada. Ele tomou a decisão errada, o caminho errado, e pagou a conta por isso. Depois veio a tempestade. E mesmo diante da tempestade, que era para Jonas acordar, a Bíblia relata que ele vai, desce para o porão do navio e vai dormir. Quantos em 2020, em vez de se levantar, se posicionar e ver uma grande chance, mesmo no tempo do caos, mesmo no tempo oportuno aos olhos humanos, em vez de ir para cima do propósito, foi para o porão dormir? Quero dizer para você que através da palavra do Senhor, Ele me trouxe aqui nesse primeiro dia de primícia, para tirar você do sono. Deus me trouxe aqui nessa noite, para despertar você para o propósito que Ele já confiou nas suas mãos. Um propósito ao qual os seus olhos nunca viram, nem seus ouvidos ouviram, e nem ainda se passou na sua mente. Deus ele tem um propósito para a vida de cada um dos teus filhos. Mas amados, se a gente se acovardar, se a gente não se posicionar e entender, e buscar entender esse propósito, a gente vai ficar sempre com medo. A Bíblia nos ensina a lançar fora todo medo. Lance fora o medo. Na verdade, o amor lança fora o medo. E se nós estamos com medo, é porque tem faltado o amor. Se tem muito amor, o medo não vai prevalecer, porque o amor lança fora o medo. E o Senhor ensina através de Jonas, propósito e arrependimento. Arrependimento é aprender a amar, como Cristo amou a igreja. Continuando, a palavra vai dizer que eles começam a clamar dentro do navio. Eles começam cada um a buscar o seu Deus. Jonas, que servia o Deus vivo, estava dormindo. E aqueles que serviam outros deuses estavam clamando aos teus deuses. Será que faz menção aos dias que nós vivemos até o dia de hoje? Nós como igreja conhecemos um Deus tão vivo, tão poderoso, tão misericordioso. E por muitas vezes, aqueles que servem outros deuses têm servido de lição para nós, que servimos um Deus vivo.
Sabe, amados, eu tenho visto pessoas que estão dentro de um centro de macumba. Eu tenho visto pessoas que estão no centro espírita, e eu não tenho nada a ver com isso, mas dando mais testemunho de fé, de empoderamento do que muitos cristãos nos dias de hoje. E era aquilo que estava acontecendo. Em vez de Jonas, que tinha a verdadeira palavra, o verdadeiro propósito, a verdadeira essência, era para estar governando, era para estar reinando, era para estar ensinando aquele povo a se arrepender e voltar para o Senhor, ele se escondeu. Famílias onde tem um cristão, que em vez dele impactar todos que estão à volta, embora os outros tenham servido de lição para ele. Lugares onde os cristãos, em vez de se manifestar, têm se ocultado, têm se amedrontado, em vez de se levantar a bandeira do Senhor, têm feito como Jonas, têm ido se esconder e dormir. O ano de 2021, ele começou com um despertar para a igreja brasileira. E se você quer fazer parte desse despertar e quer viver o propósito do Senhor, nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos voltar para o propósito. E nós precisamos entender o que é arrependimento. Amém? Você crê nisso? E aí ele chega em Jonas, um dos mestres do navio, a Bíblia vai dizer, e fala: Jonas, como você pode dormir? Como dormes? Sabe, amados, tem pessoas que estão esperando uma palavra sua. Tem pessoas que estão esperando um posicionamento seu. Maridão, a sua mulher está esperando um posicionamento seu dentro de casa. O ano de 2020 você correu para um lado, correu para o outro, e ela esperando um posicionamento seu, como sacerdote para dentro do seu lar. Mulher sábia, talvez seu marido está esperando um pouco mais da sua sabedoria, para cumprir o propósito do Senhor dentro da sua casa. Jovens, a Bíblia diz que o Senhor escolheu vocês porque vocês são fortes. Só que muitos têm ido como Jonas, se esconder. Em vez de usar da fortaleza, do poder que há no nome de Jesus, tem preferido se esconder. A Bíblia diz que por falta do conhecimento, o povo se corrompe. Sabe, amados, no finalzinho agora desse ano, perto do aniversário da minha esposa, nós fizemos uma surpresa para ela, e ela estava no ensaio do louvor da nossa igreja, e a gente preparou tudo ali em casa para ela chegar e a gente pegar ela de surpresa. Ela nem imaginou, e faltavam alguns minutos para ela chegar. Um povo de um bairro lá da nossa cidade ligou para mim e falou: Jean, corre aqui, que tem um demônio manifestado numa mulher aqui na rua, ela está quebrando tudo, está indo para cima dos carros e a gente está com medo. E aí eu saí do meu lar correndo, fui lá até esse lugar, e eu cheguei lá, tinha uma mulher com uma Bíblia na mão. Ela pegou a Bíblia assim e batia na cabeça dessa mulher. Batia: você vai sair, falando para o demônio ali sair, e dando Bíblia mesmo, bibliado. Você nem imagina a força que ela estava batendo na cabeça daquela mulher. E uma mulher que tinha um entendimento de quem Cristo é, uma mulher temente ao Senhor. Só que, amados, sem direção, sem propósito, sem o entendimento da palavra e daquilo que o Senhor tem para a vida dela. E talvez a gente está assim como Jonas, batendo cabeça, entra ano, sai ano, projeta ano, não concretiza, não realiza, faz projeto, escreve. Isso daqui é tremendo, a gente coloca em oração, mas se não tiver uma ação da tua parte, vai entrar ano e sair ano. E eu sinto muito em dizer para você, e nada vai mudar. Tem que haver um posicionamento da nossa parte em escolher obedecer a palavra e a vontade do Senhor para a nossa vida. E eu cheguei lá e falei: calma, senhora, calma, pelo amor de Deus, não é assim não. Falei: em nome de Jesus, para. Ela já parou, já colocou a mão para trás. Não é eu, é o nome de Jesus. E Jonas foi chamado para ir no nome do Deus Altíssimo. E o porquê de se esconder? O porquê de ter medo? Se o Deus Altíssimo é quem tem te chamado para o grande propósito. O porquê que no ano de 2020 não realizou, não se concretizou aquilo que Ele chamou você para concretizar? É culpa do seu pastor? É culpa dos seus líderes? Da sua esposa? Do seu marido? Ou será que você tem coragem de bater no peito como Jonas fez? O problema aqui sou eu.
Eu estou fugindo do propósito, é por isso que essa tempestade chegou até vocês. Eu quero desafiar você a sair daqui nessa noite, batendo no seu peito e falando: ó, sou eu. O problema dessa tempestade chegou na minha casa, sou eu. Eu estou fora do propósito, eu preciso voltar, eu estou fora da vontade de Deus. Me lança no mar, se for possível, mas eu quero voltar, eu preciso voltar. Jonas bateu no peito, Jonas não transferiu a responsabilidade para eles. Jonas, ele poderia ter ficado deitado, embora ele correu no começo, mas depois ele trouxe para ele a responsabilidade. E 2021 está aí, meu querido, já começou com todo o gás, sim, e Deus já falando para você, bater no seu peito e começar a mudança através de você. Não espere do seu pastor, do prefeito da cidade, do seu líder, não espere de ninguém a não ser de você mesmo, a tomar um posicionamento, a trazer a responsabilidade da sua casa, da sua família, daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para você. É fácil a gente transferir para outros, é fácil você ficar dormindo, ficar sentado. Ah, o ano começou, glória a Deus, mais um ano, vai ser mais um ano mesmo. Se você quer viver a boa, perfeita e perfeita vontade de Deus, você precisa voltar para o propósito. Precisamos voltar para o propósito. Como podes dormir, Jonas? Invoca o teu Deus, talvez assim Ele se lembre de nós e a gente não pereça. Então disseram: declara-nos tu agora, porque nos sobreveio esse mal. E eles lançam a sorte, e a sorte cai sobre Jonas. E Jonas, ele se posiciona e fala: não, sou eu, estou fugindo da presença do Senhor. Ele respondeu assim: eu sou hebreu e eu temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E a Bíblia continua dizendo lá no versículo 15: então levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e fez cessar o mar da sua fúria. Você sabia, maridão, que tem muitas tempestades que chegam na sua casa por falta de um posicionamento seu? Você está orando, jejuando, clamando, mas enquanto você não tomar um posicionamento, a tempestade não vai parar. Enquanto você não bater no seu peito e falar assim: é a minha responsabilidade aqui dentro dessa casa. Eu tenho que amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu não tenho que exercer dela aquilo que talvez a minha mãe fazia para mim, porque é isso que eu vejo em muitas famílias. O maridão casa e acha que a esposa vai ser igual a mãe dele. Em vez de casar para fazer a esposa feliz, ele casa para ser feliz, com princípios errados. Mulheres que casam para ser feliz, e em vez de fazer o esposo feliz, vive um casamento e uma família frustrada, longe do propósito de Deus. Propósito, Deus tem propósito para todas as áreas, familiares, espirituais, econômicas, empresários que abrem a empresa, quando vai abrir é oração, é jejum, mas quando começa a prosperar, é o primeiro a esquecer do Senhor, é o primeiro a pegar os seus bens e ir comemorar com Satanás. Fora do propósito, fora da vontade de Deus, e aí a tempestade vem para destruir mesmo. Amém? Quem está aí? Glória a Deus, vocês estão aí? E a Bíblia vai dizer assim, que Jonas ele entra em oração, depois de ser engolido por um peixe. Jonas ele clama, capítulo 2 vai falar sobre a oração de Jonas, traz um propósito. Na verdade o capítulo 1, ele nos traz a menção sobre o chamado e a fuga de Jonas. O capítulo 2 vai relatar sobre o preparo da intimidade de Jonas no ventre do peixe. Aí Jonas volta para a oração. Jonas vai clamar: Senhor, tem misericórdia, Senhor isso, Senhor aquilo. Ele volta a ter uma intimidade que ele já não tinha antes, porque ele estava fugindo do Senhor. E talvez o Senhor tenha permitido uma tempestade sobre a sua vida, ou até mesmo você entrar dentro da barriga de um peixe. Talvez você entrou aqui por aquelas portas nessa noite, dentro da barriga de um peixe.
Talvez você está clamando, não vê saída mais, está o primeiro dia do ano, mas você está desesperado, pedindo misericórdia, pedindo socorro do Senhor. Talvez você está como Jonas aqui, como ele orou, talvez você veio aqui nessa noite para orar hoje. E aí a Bíblia vai dizer que no final do capítulo 2, versículo 9, ele fala assim: eu, porém, com um cântico de ação de graça, eu te oferecerei sacrifício, e o que eu votei, eu pagarei. Jonas, ele faz a oração e fala: ó, eu estou fazendo essa oração, e aquilo que eu estou votando para o Senhor, eu vou cumprir. E aqui eu abro um parênteses, porque de muitos anos entrar de uma maneira e terminar da mesma maneira. Porque nos 7 dias de primícia, a gente faz voto, a gente cumpre, a gente se quebranta, mas quando chega talvez em março, abril, a gente já não cumpre com aquilo que a gente votou. A gente é o primeiro a correr. Quando começa a prosperar, quando começa a dar certo, ao invés de cumprir com aquilo que nós colocamos diante do Senhor, a gente corre já, dá um jeitinho de escapar. Mas Jonas não, Jonas ele falou: ó, eu cumpri e eu votei e eu vou cumprir. Capítulo 3, Jonas ele recebe uma nova chance. A Bíblia vai dizer assim que veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas. E talvez é a segunda vez que essa palavra tem vindo ao seu coração. Talvez é pela segunda vez já que o Senhor tem despertado você para o seu chamado. E não espere vir a terceira. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. E levantou Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. E ora, Nínive era uma grande cidade, 3 dias de jornada. O tempo está voando. O senhor me dá mais alguns minutinhos, pastor? E levantou e foi Jonas até Nínive, e que era uma grande cidade. E no primeiro dia Jonas começou a percorrer a cidade e clamava: daqui 40 dias Nínive será destruída. E os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiam-se de pano de saco, desde o maior até o menor. E quando a notícia chegou ao rei de Nínive, ele levantou-se ele do seu trono, tirou-se de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. Então ele fez uma proclamação que se divulgou em toda Nínive, por mandato do rei e dos seus nobres: não provem coisa alguma, nem homem, nem animal, nem boi, nem ovelha, não comam e nem bebam água. E os homens e animais estavam cobertos de pano de saco, e clamavam fortemente a Deus, e se converteram cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quando Deus viu as obras deles, e como se converteram do seu mau caminho, se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria, e não o fez. Eles começaram a clamar, eles ouviram aquilo que o Senhor tinha a dizer para eles através da vida de Jonas. E eles começaram a clamar ao Senhor, e eles se arrependeram. E no capítulo 4, Jonas ele se ira contra Deus. Ele chega até o Senhor, ele fala: Senhor, eu sabia que o Senhor é um Deus zeloso, um Deus que se arrepende. E é por isso que eu fugi da tua presença. Porque eu sabia que eu iria até Nínive, o Senhor iria se arrepender daquilo que o Senhor iria fazer sobre aquela cidade. E o que Jonas quer nos ensinar aqui, amados, diante do propósito do Senhor e diante do arrependimento da cidade de Nínive, é que Nínive entendeu mais sobre arrependimento do que Jonas. E muitas vezes, amados, não é porque nós estamos numa igreja, não é porque nós estamos buscando um propósito, que aqueles que estão lá fora não têm talvez a mesma oportunidade que nós temos. Nós não podemos entrar o ano de 2021 pensando apenas em nós, e olhando para aqueles que estão lá fora, para aqueles que estão ainda sem conhecer o Deus Altíssimo, o Deus dessa palavra, olhando para eles como se eles já estivessem condenados ou perdidos. Jonas, ele talvez fugiu desse propósito, porque talvez o coração dele queria que aquele povo talvez perecesse mesmo, diante da malícia que eles estavam cometendo. E todos sabem da história, no final do capítulo 4,
Jonas, ele monta uma barraca, e a Bíblia diz que Deus, ele pede ali para que uma boboreira cresça ali perto de Jonas, no primeiro dia. No outro dia, o Senhor envia alguns animais, a Bíblia vai dizer, um inseto, animal, se eu não me engano, e a boboreira, ela morre, e aí Jonas, ele entra em compaixão por aquela boboreira, e aí Deus fala para ele: Jonas, a sua compaixão está no lugar errado. Você tem compaixão de uma boboreira, mas você não tem compaixão de uma cidade de 120 mil pessoas. O que o Senhor quer nos ensinar através da vida de Jonas é voltar ao propósito para entender o seu arrependimento. Embora como igreja, embora adorando Deus vivo, mas por muitas vezes condenando aqueles que estão lá fora. A verdadeira igreja é aquela que entende acerca do arrependimento do Senhor. E o verdadeiro profeta é aquele que mostra o caminho em vez de mostrar o erro. Jonas, ele tinha no seu coração uma grande vontade de mostrar o erro daquela cidade, mas Deus, muito mais do que isso, queria levar aquela cidade ao arrependimento. E eu quero dizer para você nessa noite: você está disposto a voltar ao propósito para levar pessoas ao arrependimento? Você está disposto a oferecer a sua casa, a sua vida, a sua família e se desgastar na obra do Senhor para que ao menos uma alma se converta e volte ao Senhor? Aqui em Nínive era 120 mil pessoas. Eu não sei a população de Pereira Barreto, mas talvez Deus, ele quer trazer você no ano de 2021 de volta ao propósito para salvar uma vida, para gerar um fruto nessa cidade, para salvar uma família. E quão precioso é, amados, você dar do que você receber. É melhor dar do que receber. E quão bom é você dar daquilo que você tem, do Deus vivo, da sede desse Deus, do poder desse Deus que eles precisam conhecer. E eu quero finalizar aqui, trazendo essa menção para você, para que você possa abraçar essa palavra, para que você possa entender que Deus, ele está no controle de todas as coisas, e Ele quer trazer você de volta ao propósito. Comece o ano pedindo direção. Talvez você pode dizer aí no seu lugar: mas qual é o meu propósito, Senhor? Eu estou começando o ano, eu ainda não sei o meu propósito. Talvez você começou a sua caminhada agora, recente com Cristo, está começando a gatinhar na presença do Senhor. Ou talvez você está 10, 20, 30 anos na igreja, mas ainda não entendeu o propósito também. Se você está um dia ou 10 anos, não importa. O que importa é você estar no centro da vontade de Deus. E Deus te chama nessa noite a voltar para o centro. E eu quero dizer, se você está disposto a isso nessa noite. Eu quero dizer, se você tem coragem de fazer como Jonas fez, bater no peito e falar: a responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha. A obrigação do propósito que o Senhor confiou nas minhas mãos é minha. Chega de esperar no homem. Chega de esperar, talvez o seu líder pedir para você fazer alguma coisa. Talvez você está esperando o seu pastor e passou o ano de 2020 inteiro esperando o seu pastor pedir para você fazer alguma coisa na igreja. E a igreja não é isso, 4 paredes. Isso é pregado muito aqui, eu tenho ouvido isso. A igreja é você. O propósito que Deus tem é para você, é na sua vida, é na sua casa. Volte ao propósito e entenda o arrependimento. Eu queria, para finalizar, que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 12, versículo 38. Mateus 12, 38, vai dizer assim: sabe, meu querido, Deus, Ele não quer destruir aquilo que Ele criou. Deus, Ele ama aquilo que Ele cria. Deus, Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. E é por isso que Ele quer nos trazer como igreja de volta ao propósito e pregar o arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Essa é a palavra que Ele quer nos ensinar. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Em vez do dedo apontado, a mão estendida, e trazendo pessoas a entender o que é arrependimento.
Olha aqui o que os fariseus e os mestres da lei estavam questionando ao Senhor. A Bíblia diz assim: então alguns mestres da lei e fariseus lhes disseram: Mestre, nós gostaríamos de ver da tua parte algum sinal. E aí, olha o que ele vai falar. Mas ele lhe respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o de profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará também o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. E os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está aquele que é maior do que Jonas. Amados, a Bíblia diz que Jonas, ele passou quantos dias? 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Aqui é uma simbologia de Cristo. Cristo, ele é maior do que Jonas. Cristo, ele tem mais poder do que Jonas. Através de Jonas, Cristo salvou uma cidade, mas através do seu Filho Jesus, ele veio para salvar a humanidade. E é isso que nós temos que pregar. É isso que nós precisamos entender, que o propósito de Cristo para a nossa vida é pregar sobre o arrependimento, é levar uma palavra de arrependimento, é levar uma palavra de cura para a vida das pessoas. Eu quero desafiar você nessa noite a começar o ano dessa maneira. E se você que está aí no seu lugar entendeu essa palavra e entende que você precisa se posicionar em alguma área da sua vida, eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Eu queria orar juntamente com você. Sabe, eu não sei a área que através da vida de Jonas, nessa noite o Senhor quis tocar no seu coração. Eu não sei o que é que você tem corrido, eu não sei qual é o medo, eu não sei qual é o propósito que o Senhor tem te chamado, e talvez é a segunda vez que Ele está te chamando para esse propósito, nessa noite. Mas eu sei que a boa e perfeita e agradável vontade dEle vai se cumprir na sua vida, se você estiver disposto a fazer como Jonas fez, e voltar a cumprir a palavra do Senhor. Seja um profeta para essa geração, mas não seja um profeta que vai mostrar o erro, mas sim um profeta que vai mostrar o caminho. Deus nos chama para mostrar o caminho para a igreja dEle, o caminho para a noiva dEle, o caminho para os eleitos dEle. E eu quero finalizar nessa noite, orando pela sua vida. Amém? Pai querido, obrigado por essa noite. A nossa gratidão pela Tua palavra. Obrigado porque nós temos o privilégio de estarmos no primeiro dia desse ano, Te adorando e nos edificando diante da Tua poderosa palavra. Pai, assim como o Senhor ministrou o nosso coração através da vida de Jonas, que nesse ano nós possamos entender o Teu propósito. Pai, quantas vidas, quantos homens, quantas mulheres perdidas, quantos anos que já começaram e que talvez findaram, e que por muitas vezes nós, sem entender o propósito, começamos da mesma maneira que terminamos. Mas, meu Deus, nós queremos e suplicamos ao Senhor para que no ano de 2021 as coisas possam ser diferentes. Que não importa a pandemia, que não importa tempestades, que não importa, papai, o que possa se levantar contra nós, mas o que mais importa, o que mais, Pai, possa importar ao nosso coração, é estar no centro da Tua vontade. Nos revela, Pai, revela o nosso coração, a cada coração que está aqui nessa noite, o Teu propósito e o Teu arrependimento. Pai, revela o Teu coração a nós, ensina cada dia mais acerca da Tua palavra a nós. Pai, nos ensina assim como o Senhor ensinou a Jonas, acerca do arrependimento, acerca, Pai, do Teu coração e do Seu amor. Que não seja no estender de dedo, mas que seja, meu Pai, no mostrar do caminho. Alinhe as famílias nesse ano, Pai, traga as famílias de volta ao propósito. Traga os filhos,
Pai, que a nossa geração em geração, possa servir o Senhor em verdade, possa servir ao Senhor não apenas em ouvir falar, mas em viver aquilo que a Tua palavra diz que nós iremos viver. Que não sejamos uma igreja apenas de movimento, apenas, Pai, de coisas humanas, mas que sejamos uma igreja que vai desfrutar do sobrenatural da Tua palavra. Firma propósito aqui nessa noite para o ano de 2021. Pai, nós suplicamos e pedimos ao Senhor pelos propósitos de empresas que serão abertas. Pai, propósitos de casamentos. Pai, propósitos de famílias que serão, Pai, instituídas diante do Teu altar. Pai, propósitos diante dessa cidade, na área econômica, na área política, Pai, na área espiritual. Em nome de Jesus, abra os nossos olhos, Pai, abra os nossos ouvidos, Pai, abra o nosso coração. Nós nos rasgamos diante da Tua presença. Oh Deus, Senhor, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Eu sou o primeiro nessa noite a bater no meu peito e a dizer que o problema muitas vezes sou eu. Deus, quantas vezes eu tenho sido o problema, quantas vezes eu tenho culpado pessoas. Pai, quantas vezes eu tenho transferido para outros a responsabilidade que é minha, de cumprir o propósito a qual o Senhor me chamou para cumprir sobre a face dessa terra. Eu quero ser o primeiro nessa noite de dizer que é eu. Sou eu, Pai. Sou eu, o problema sou eu muitas vezes. As dificuldades da minha família muitas vezes sou eu. É o orgulho, é a soberba, é o medo, é a minha vontade, é a minha faculdade, é o meu diploma, são as coisas que eu aprendi. Deus, lança isso hoje juntamente comigo ao mar e me traz de volta. Peça a Ele, meu querido, ainda que seja no ventre de um peixe, mas volte hoje. Esteja disposto a voltar hoje. Xerebadarabassuri mandarás. Ei, Deus, Yaquechere manchori mandarai. Propósito, Pai, queremos viver o Teu propósito, o propósito dessa igreja. Pai, o propósito que o Senhor tem para essa igreja, nós queremos viver. Nós queremos viver o propósito que o Senhor tem para essa cidade, para as empresas dessa cidade, para os lugares dessa cidade. Me joga na água. Diga a Ele, me joga na água. Sou eu. Sou eu. Nós lemos no capítulo 3 que Deus, Ele chama Jonas pela segunda vez. E se você está disposto a bater no seu peito e a dizer que o problema é você, pode ter certeza que Ele sempre vai ter uma segunda vez para você. E Ele te chama hoje, para no ano de 2021, viver uma segunda chance diante da Sua palavra. Viva uma segunda chance diante do propósito que Ele tem para a sua vida, no ano de 2021 que começa hoje.
Essa é a palavra do Senhor para a sua vida nessa noite. Então nós vamos orar agora, agradecer a Deus. Queridos, o ano do jubileu, o que significa jubileu? Significa 50 anos. E a nossa igreja, nesse ano, ela vai completar 50 anos. E é algo profético, nós estamos crendo numa nova etapa da nossa igreja, porque o jubileu significa várias coisas, mas uma delas é libertação, restituição, ano da restituição, o ano da libertação e tantos outros, outros significados. Eu vou estar pregando dia 10 sobre o ano do jubileu, para nós entendermos aí algo profético para a nossa igreja. Amém? Amanhã eu espero vocês, mas quero fazer a última oração, que você possa mesmo voltar amanhã com uma corça. A Bíblia diz que ela tem, quando ela está com sede, é como a corça que tem sede, ela vai até os rios, e que amanhã você possa vir buscar água, para saciar a tua sede. Espírito Santo, o Senhor falou conosco nesta noite, o Senhor falou de uma forma poderosa, usando o teu Filho. Deus, que esta palavra veio para trazer um alinhamento já aos nossos corações, e reconhecer que nós erramos também, como Jonas, ele disse: eu sou culpado, eu sou esta pessoa. Senhor Deus, em nome de Jesus, que esse ano também venha a ser um ano de arrependimento. Pai, que vidas que estão aqui possam entrar no nível de arrependimento tão profundo. Pai, que a glória do Senhor vai encher esta vida, vai encher esta igreja. Pai, nós estamos nos preparando para o último dia. Deus, nós estamos alimentando já hoje, amanhã e todos esses dias. E Pai, eu quero já colocar todos os pregadores, que eles tenham uma revelação dos céus para trazer a nós nesses dias, e que teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Leve esta igreja para casa, debaixo da tua unção, que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre esta igreja agora e para todos sempre. Amém, 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 aleluia. Vamos cantar mais um cântico aí, vocês ficam à vontade. Vamos cantar um cântico animado aí, Vaguinho. Aleluia. Sempre, e o teu amor